Convidar você, irmão e irmã, amigo, visitante que está conosco nesta manhã, e já há algum tempo não podemos falar isso, mas hoje podemos falar, manhã de calor, né? Um domingo com calor, com sol, com calor. Nesse domingo de calor, peço para você abrir a palavra do Pai lá no segundo livro de Samuel, Velho Testamento. Peço a você que abra a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel. Tem coisa boa de Deus para você nesse livro, para o seu coração, nesta manhã de domingo. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 20 ao 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 20 ao 23. E depois estaremos lendo o capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 4. Velho Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 16, do verso 20 ao 23. E depois 17, do 1 ao 4. Se você localizou a palavra do Pai, palavra do Senhor, fique de pé em o nome do Senhor Jesus. Aqueles que não localizaram ainda, se tem algum visitante que não localizou, eu peço aos irmãos da igreja que se achegue, mostre para ele ou para ela onde está o texto, ou empreste a sua Bíblia para quem nos visita nesta manhã de domingo. Glória ao Senhor Jesus. Quem localizou, diga amém. Glória ao Senhor. Diz assim: Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com seu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, verso 20 ao 23. Armaram-se, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende aquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Que Deus nos abençoe com a leitura dessa palavra nesta manhã de domingo. A igreja pode se assentar. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Igreja do Senhor, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus já deu a mim,
eu sei. Pai, na tua casa nos encontramos mais uma vez. Adentramos a esse templo ontem à noite, num culto prestado ao teu coração de gratidão pela vida da nossa união de homens desta igreja, e te louvamos, glorificamos teu nome naquela noite, e recebemos a tua palavra aos nossos corações. Não passado muitas horas, estamos de volta ao templo, estamos de volta à tua casa, estamos de volta, ó Pai, aqui à comunhão dos santos, e aqui novamente estamos entoando louvores, estamos fazendo orações, estamos lendo a tua palavra, estamos seguindo, Pai amado, todo o ensinamento que compõe a liturgia, ó Pai, que é feita para glorificar a Ti e não a homens. E agora, nesse momento da pregação da Tua Palavra, mais uma vez, queremos rogar a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine a todos com Teu Espírito Santo. Ilumina, Senhor, aquele que está colocado agora na Tua casa, nesta manhã de domingo, e que veio aqui, ó Pai, em busca de ouvir a Tua voz. Não ouvir a voz do homem, mas ouvir a Tua voz, a Tua palavra, porque é o Senhor, ó Pai amado, que fala aos nossos corações através do Santo Espírito. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos alimenta com a Tua palavra. Tua palavra é maná, Tua palavra é o maná que caiu dos céus para os nossos corações. A Tua palavra é o maná vivo que caiu dos céus, porque o Teu Filho Jesus veio dos céus para esta terra, e Ele, ó Pai amado, é a Torá, é a palavra viva, Sua palavra viva para os nossos corações, Teu Filho Jesus Cristo. Ilumina-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Queremos Te ouvir, necessitamos Te ouvir, queremos aprender mais de Ti, queremos praticar a Tua palavra, queremos entender o que o Senhor quer dizer aos nossos corações nesta manhã de domingo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos liberta de todo pensamento, Senhor Deus, ruim, todo pensamento que insiste em desviar nossa atenção do momento que o Senhor quer nos falar. Pai, não permita que nada que esteja acontecendo ao meu lado, à minha frente ou atrás de mim, dos irmãos que estão assentados no banco da igreja, que esse irmão que está sentado no banco da igreja, o que está atrás dele, o que está à frente, o que está ao lado esquerdo ou direito, nada venha atrapalhar ou tirar a atenção deste irmão e irmã e desta pessoa que nos visita nesta manhã de domingo, para que assim todo o corpo de Cristo possa ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, receber o alimento, se edificar nesta manhã de domingo, ó Pai amado, e possamos praticar a Tua palavra sobre as nossas vidas, para que possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus andando nesta terra. Abençoa-nos, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que tem palavra aqui, tem palavra Tua para nós. Então, Pai, ajuda-nos pelo Espírito Santo, esclarecendo-nos daquilo que o Senhor quer falar. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus. Reis de Israel, e querido irmão e irmã, é o tema que estamos seguindo na série de mensagens já há alguns domingos na casa do Pai. Você que está acompanhando, você que está vindo todo domingo, você está acompanhando e recebendo palavra em cima da história dos reis de Israel. Você que está chegando agora, então tome conhecimento que de manhã estamos falando sobre os reis de Israel, a palavra do Senhor Deus. Informamos também que no Facebook da Igreja Presbiteriana de Irajá, você tem acesso a todas essas pregações, os áudios dessas pregações que o diácono Haroldo Linares já postou, colocou na página da Igreja Presbiteriana de Irajá no Facebook, não somente essas mensagens da série do Reis de Israel, como também mensagens da noite, mensagens de outros pastores que pregaram em nossa igreja, como o nosso querido Evaí Cardoso, como o nosso querido Roberto Dias também. Davi era o rei de Israel, Absalão era o príncipe, filho de Davi. E o que nós temos aqui é que Absalão era um dos muitos filhos do rei Davi. Os dois juntos, rei e príncipe, estavam prestes a desenvolver um conflito muito grande. Eu diria até que eles dois, o rei e o príncipe, Davi e Absalão, compõem uma das páginas mais tristes das Escrituras Sagradas, em termos de família, de pai e filho, filho e pai.
É uma história triste, que evidentemente o final não poderia ser de forma nenhuma feliz. A história ela é triste desde o início, e o que começa ruim, acaba ruim também por muitas das vezes. Mas Davi foi o maior rei de Israel, isso não se pode negar. Davi foi o maior rei de Israel. Eu não sei, mas se os irmãos diáconos puderem ainda ligar mais ventiladores, né? Está muito calor aqui na igreja hoje, acho que seria interessante aumentar a força daquele do meio, que está muito fraquinho. Daqui eu estou vendo que está, tadinho, parece, está com uma bengalinha querendo andar e não consegue. O do meio aqui, se um diácono puder levantar e forçar um pouco mais, para ele ventilar mais, seria melhor. Amém? Diácono Nilson, faça a gentileza, por favor, do meio aqui, para ele ficar mais forte. Vem até aqui, se ficar forte, ele vem até aqui, onde nós estamos. Temos uma história triste aqui, uma história muito triste. Quem é Davi? Davi é rei. Quem é Davi? Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Davi é rei. Glória a Deus. Davi é rei. Davi é músico. Davi é um compositor. Davi é um militar estrategista. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ninguém pode negar isso, porque a Bíblia Sagrada fala claramente. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu na sua vida pecados terríveis, mas Davi dos seus pecados se arrependeu de todos. Quer saber de uma coisa linda? Todos os pecados da humanidade estão perdoados na cruz do Calvário, quando Cristo lá morreu. Na cruz, todos os nossos pecados já estão perdoados. Vou repetir, pecados do passado, do presente e do futuro já estão perdoados na cruz do Calvário. O que falta, que precisa, é que você se arrependa dos pecados. Não pedir a Deus para perdoá-los, porque já está perdoado. Mas você se arrepender dos pecados. Davi se arrependia. Salmo 51 nos mostra o rei arrependido de seus pecados terríveis que ele cometeu na sua vida como rei de Israel. Era músico, era compositor, era militar estrategista, era guerreiro valente, era homem segundo o coração de Deus, mas um homem que teve sérios problemas com seus filhos. E quem não tem problemas com seus filhos? E qual o filho que não tem problemas com sua mãe ou com seu pai, com seu pai ou com a sua mãe? Faz parte do contraditório na natureza humana essa questão do questionar. E no questionar vamos ter problemas com os nossos que estão perto de nós. Porque pai e mãe vão apresentar uma opinião para você, e você, como ser humano distinto, diferente que é, vai ter a sua própria opinião. Muitas das vezes, quando somos jovens demais, temos nossa opinião, mas ela não pode prevalecer e nos calamos. Quando crescemos e fazemos a maioridade, 18 anos para cima, aí já queremos mostrar a nossa opinião e mostrar que também temos entendimento das coisas. Isso faz parte do contraditório, isso faz parte da natureza humana. A natureza humana é contraditória, ela é questionadora. Nós temos aqui um rei, um príncipe, um pai e um filho, e que são contraditórios. Davi teve sérios problemas com seus filhos, e principalmente com Absalão. Os conflitos de Absalão e Davi, ou do rei Davi e do príncipe Absalão, tomam forma a partir daquele momento já estudado aqui, já pregado aqui, e que você tem conhecimento quando Amon, o príncipe Amon, toma sua meia-irmã, princesa Tamar, à força. E Absalão, ele é irmão por completo de Tamar. Porque a mãe de Absalão, a mãe de Tamar, é a mesma mulher, é Maaca, e Davi é pai dos dois. Então Absalão é irmão por completo por pai e mãe de Tamar. Já Amon era meio-irmão dos dois. Porque Amon só era filho, era irmão, porque o pai era o mesmo, porque o pai era Davi, mas a mãe era outra mãe. Davi teve várias mulheres. Temos então esse início de conflito entre Davi e Absalão por causa de Amon. Amon força Tamar, irmã de Absalão. E então Absalão, ele deseja a morte de Amon. Ele é movido por ódio e ele tira a vida do príncipe Amon, que seria o substituto do rei Davi como rei de Israel, na ordem sucessória. Ocorre então, depois da morte do príncipe Amon por parte de Absalão, que mandou seus criados matarem o seu meio-irmão,
Ocorre então, porque viu que seu pai nada faria em relação a isso, já estudamos isso aqui, ocorre uma passagem de tempo, irmãos. A passagem de tempo é 3 anos. 3 anos se passam. Absalão foge da presença do rei Davi. Absalão vai para a casa do seu avô em outro reino. O avô de Absalão é rei. Talvez Absalão, por saber que seu avô é rei, ele se achasse com mais direito ao trono do que os seus outros irmãos, porque não somente ele era filho do rei, como também por parte materna, o avô dele era rei. Então talvez Absalão olhasse para si e dizia, dentre todos eles, eu deveria ser o rei. O meu sangue é real, por parte do meu pai e por parte do meu avô também. Então Absalão foge para terras distantes, terra do seu avô, e lá certamente ele fica 3 anos. 3 anos sem ver Davi, 3 anos em que ele fica ali ouvindo seu avô, 3 anos que certamente seu avô deve ter corrompido mais ainda a sua mente, colocando ele contra o seu pai, contra o rei Davi. Até que Joabe, comandante do exército de Davi, homem de guerra, Joabe, fiel a Davi, homem de guerra, comandante, general de Davi, Joabe então, ele tem a pedido de Joabe, Davi permite que Absalão, após 3 anos, volte para Jerusalém. E Absalão volta para Jerusalém, mas Absalão voltando para Jerusalém, ainda fica 2 anos sem ver o pai, sem ver o rei. Você pode acompanhar isso segundo o livro de Samuel, capítulo 14, verso 28, quando a Bíblia diz assim: assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. 2 anos. Soma-se com 3 que ele ficou fora, temos 5 anos após a morte de Amon. O plano premeditado de Absalão para matar seu meu irmão Amon, que fez mal a sua irmã Tamar, a bela e ingênua princesa Tamar. Tema de mensagem de domingos passados. São 5 anos que se passa, e para você ter uma ideia um pouco melhor da coisa, segundo o livro de Samuel, capítulo 14 também, agora no verso 33, diz assim: então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, depois de 2 anos morando em Jerusalém, e 3 anos morando com seu avô. 5 anos se passaram. E ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Davi é designado pelo texto bíblico como rei, não como pai. É sintomático, é emblemático que o autor bíblico escreva aqui nesses 2 versículos, e não viu a face do rei. E depois ele fala, e o rei beijou Absalão. E antes ele fala, e então ele se apresentou ao rei. Por que não houve a menção aqui que Absalão se apresentou ao seu pai? Porque Davi é pai de Absalão, mas a Bíblia não chama e não fala, nesse momento agora aqui, que Davi é pai de Absalão, mas trata Davi como rei, e Absalão como sendo um príncipe desse rei. Aqui não verificamos o elo, a intimidade de pai e filho. 5 anos ficaram sem ver, e Davi sabia que o que Absalão queria era justo. Davi sabia que Absalão queria a morte de Amon. Pelo que ele fez a princesa Tamar, a lei de Israel garantia essa morte. Mas o rei fingiu não entender nada, fingiu não saber de nada, simplesmente não tomou atitude nenhuma, e o seu filho foi contraindo ódio e mais ódio e mais ódio pela atitude alienatória do seu pai ou do rei Davi. Absalão então, depois de 5 anos, nos 5 anos que passou, nos 3 anos que passou fora, e nos 2 que passou dentro de Jerusalém, ele arquiteta um plano engenhoso. Ele nutre um ódio, o ódio se transforma no motor para conduzi-lo a um plano onde ele quer armar um golpe de Estado. Ele quer tirar o seu pai, ou o rei, do poder. E ele consegue arregimentar, depois de tentativas inúmeras, ele consegue arregimentar um grande número de soldados, pessoas que eram também contraditórias ao rei Davi, porque nessa vida sempre você vai encontrar o contraditório.
Nessa vida sempre você vai encontrar pessoas que são favoráveis a ti e pessoas que são desfavoráveis a ti. Isso faz parte da natureza corrompida do ser humano. O apóstolo Paulo chega um certo momento para a igreja do Senhor e fala para que essa igreja viva em concordância, que um pensamento de um seja o pensamento do outro, que a igreja, pelo Espírito Santo, ela pensa de uma mesma forma, uma forma concordante. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartinhas, ele chega a comentar e falar isso, orientar a igreja. Mas o homem movido pelo pecado, ele tem essa questão do contraditório, e muitas vezes não é o contraditório para fazer com que a coisa cresça, apareça, uma crítica construtiva para que algo que está ruim melhore, mas ao contraditório simplesmente para poder tirar, simplesmente para poder derrubar, simplesmente para poder se colocar outro, e não que o outro seja melhor. Absalão como rei não seria melhor rei do que Davi, não seria, porque Absalão tinha motivos, sentimentos impuros no seu coração para ser rei, não seria um rei melhor, como também Amon não seria um rei melhor do que o próprio Davi. Absalão então ele arquiteta um plano, arma um golpe de estado, ele se rebela contra o seu pai, e a trombeta é tocada em Hebrom, e ao tocar a trombeta em Hebrom, anuncia-se que Absalão é o novo rei de Israel. E anuncia-se também que Absalão, com um grande exército, ele está marchando em direção à capital que é Jerusalém, onde Davi está, onde há o palácio de Davi, onde há o templo do Senhor, onde Davi reina, e é onde Davi está com seus filhos, esposas, serviçais, todo o seu reino está ali. E então chega a notícia para Davi: Absalão, seu filho, foi anunciado como rei em Hebrom. Absalão, seu filho, está a poucas horas de Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 30, nos mostra a reação do rei Davi. Davi foge de Jerusalém, e a Bíblia diz assim, segundo Samuel 15, 30, e seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Colocar uma coberta, cobrir a cabeça, mostrava um sinal de humilhação, de indignação, que Davi estava passando. Davi é rei constituído por Deus. Deus estabeleceu, Davi ungiu, através do profeta Samuel, para que ele fosse rei de Israel. E agora Davi é obrigado a fugir do seu reino, largar Jerusalém, fugir, e então ele sobe chorando, com a cabeça coberta, com os pés descalços. O grande rei está com os pés descalços, o grande rei está com a cabeça coberta, sinal de indignação, e todo o povo que seguia com o grande rei, cobre também a sua cabeça, sinal de indignação, e subiam chorando sem cessar. Davi não chora porque está perdendo o reino, ainda que eu acredite que o povo estava chorando porque sim, o reino estava perdido. Mas Davi chora não pela perda do reino. Davi chora, Pastor Ricardo, por causa que o seu filho Absalão queria matá-lo. O choro de Davi tem a ver com a questão do seu filho. O choro de Davi não tinha a ver com a questão da materialidade do seu reino, mas sim com a questão do seu filho querer tomar o reino para matá-lo. Esse é o choro de Davi. Talvez Davi nessa hora, por isso a Roberta, tenha pensado nos seus erros. Talvez tenha pensado, olha, lá atrás ele conversou comigo, lá atrás ele queria que eu tomasse uma atitude contra Amon, lá atrás eu não tomei essa atitude, lá atrás eu pensei, não posso matar Amon, meu filho também, porque Amon, ele é o primeiro na linha sucessória do reino de Israel. Talvez Davi tivesse pensado nisso nessa hora, quando ele estava com a cabeça coberta, pés descalços, chorando e se lamentando pelo que estava acontecendo com ele. Davi chora, meu filho Absalão quer me matar. O povo não, o povo eu acredito que chorava porque o reino se foi. O reino foi perdido, e eles estão agora ali indo em direção ao deserto, porque Absalão e seus homens estão às portas de Jerusalém. Quando Davi recebe essa notícia da revolução,
ele realmente toma uma decisão, fugir. E digo a você, em certos momentos não é errado fugir. Em certos momentos é bom fugir. Em certos momentos é bom evitar confrontos desnecessários. Em certos momentos é bom evitar confrontação. Em certos momentos é bom evitar enfrentamentos desnecessários e desgastantes para a sua vida. Mas por causa do contraditório, por causa que a nossa natureza humana é contraditória e questionadora, muitas das vezes não raciocinamos que a fuga, em certo, não em todos, mas em certos momentos é aconselhável. Jesus ensinou a dar o outro lado do rosto? Jesus não ensinou que é olho por olho e dente por dente. É um ensinamento lá do Velho Testamento que muitos crentes, agora debaixo da graça de Jesus Cristo, ainda estão adotando. Olho por olho, dente por dente. Não é assim na casa de Deus. Não é assim na igreja de Jesus. E se você age assim, você age fora da palavra de Deus. O teu Deus, o teu Cristo ensina a dar outro lado do rosto. O teu Deus, o meu Deus ensina a humildade. E se não alcançamos ainda esse patamar, porque estamos muito abaixo da famosa escadinha da santificação, que é um processo. Não confunda santificação, processo, com conversão, que é algo que acontece de imediato na tua vida, quando o Espírito Santo toma o teu coração. Muitos crentes pensam que conversão é um processo. Conversão não é um processo. Conversão, ela acontece de imediato, quando o Espírito Santo toma o nosso coração, toma a nossa mente, transforma o nosso coração, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos mostra Cristo como Senhor e Salvador. Isso é imediato. Santificação é um processo. É uma escadinha que você vai ter que subir, querido irmão. E se não alcançamos ainda o outro lado da face, é porque nessa escada estamos alguns degraus abaixo. Ou se não, porque estamos imitando o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Me bateu, eu bato também. Me xingou, eu xingo também. Me acertou com uma faca acertarei também. Davi foge. Davi não quer confronto. Mas Davi chora. Davi se entristece. Davi fica indignado. Meu filho Absalão quer me matar. E ele foge. Em certos momentos, aconselho você também a fugir, a evitar confrontos desnecessários, desgastantes para a sua vida. Talvez na sua casa hoje seria interessante você não enfrentar, não confrontar. Talvez na sua casa hoje seja interessante você simplesmente fugir de desgastes desnecessários no seu lar, ou até mesmo na sua igreja. Davi, então, ele tem de deixar Jerusalém e fugir para o deserto. Ele pede que Ussaí é seu amigo. Davi tem amigos. Amigos que lhe são fiéis. Ussaí é um deles. Ussaí é o seu fiel companheiro. Davi também tem os sacerdotes Zadok e Abiatar. Os que carregavam, seguiam com a Arca da Aliança. E ele pede então a Ussaí, seu fiel companheiro. Ele pede a Zadok, que também é profeta, além de sacerdote. Ele pede a Abiatar, que é sacerdote, que fique em Jerusalém. Zadok, Abiatar, Ussaí, meu amigo e irmão, fique em Jerusalém. Eu pegarei as mulheres, pegarei os velhos, pegarei as crianças, pegarei os homens de guerra que eu tenho e fugirei de Jerusalém, porque às portas está meu filho Absalão querendo me matar. Mas eu peço você, Ussaí, peço você, profeta Zadok e sacerdote Abiatar, que fiquem em Jerusalém. Esperem chegar aqui Absalão, e vocês poderão me ser úteis, porque Zadok, o profeta, seria aquele homem que daria a Davi um relatório acurado do que Absalão estava planejando contra Davi. Zadok fica, Abiatar fica, Ussaí, fiel companheiro, fica em Jerusalém, aguardando a chegada do príncipe rebelde Absalão. Histórias do rei de Israel. A ideia de Davi é usar os filhos de Zadok e os filhos de Abiatar, conhecido como Aimás e Jonatas, para servirem de mensageiros, para correr em direção a Davi e trazerem mensagens informando o que Absalão estava planejando. Absalão chega para o Zé Roberto, para o Carlos Peixoto, em Jerusalém. Absalão toma posse da cidade real.
A cidade real não pertence mais a Davi, pertence agora ao príncipe Absalão, o príncipe rebelde, o irmão de Tamar. Lembra, Tamar está na casa de Absalão. Absalão chega a Jerusalém, toma a cidade real, e a primeira coisa que ele faz, que nos parece boa e correta, e que ele faz, é pedir conselhos a Aitofel, sobre a melhor maneira dele, Absalão, se estabelecer em Jerusalém como rei. Ele quer conselhos, ele quer ser aconselhado, ele quer ver a melhor maneira de se estabelecer em Jerusalém. Aitofel tinha sido conselheiro próximo de Davi, o pai de Absalão. Aitofel, naquela época, poderia ter sido chamado como o homem mais inteligente do mundo. Aitofel. Quem era este homem que levou a Davi a pedir a Deus que transtornasse o conselho de Aitofel? Porque é o que a Bíblia Sagrada fala para a gente, segundo o livro de Samuel, capítulo 15, verso 31. Olha o que a Bíblia diz, 15, 31, segundo Samuel. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Davi, Aitofel, o seu conselheiro, está entre os que se conjuraram, fizeram aliança com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor Deus, peço-te que tornes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi sabe que o seu conselheiro de guerra, chamado Aitofel, está agora aliado a Absalão, Davi faz uma oração a Deus, e Davi diz: Senhor, transtorna, deturpa o conselho de Aitofel, faz parecer loucura aos olhos de Absalão o conselho de Aitofel. Davi tinha medo de Aitofel. Davi ganhou muitas batalhas através dos conselhos de guerra do homem chamado Aitofel. Como conselheiro do reino, Davi nomeou 5 homens, para que ele pudesse ter um reinado bom e próspero. Homens entendidos, homens conhecedores, homens que ele poderia confiar no conselho. Toda vez que ele precisava ter uma decisão, ele recorria a esses homens, cada um na sua área específica. Os 5 conselheiros eram Jonatas, seu tio de Davi; Usaí, o amigo fiel; o terceiro foi Aitofel; depois veio Joaida; o último, Abiatar, o sacerdote. Cada conselheiro tinha uma área específica. Vou falar de Aitofel. Aitofel era conselheiro de guerra, para as questões militares. Davi venceu batalhas, e muitas com o conselho de Aitofel. No 2 Samuel 16, verso 23, a Bíblia fala um pouquinho de Aitofel. Segundo o livro de Samuel 16, verso 23. Ora, naqueles dias, o conselho dado por Aitofel era como se consultasse a palavra de Deus. O que significa, irmão? Que ele dava conselho tão certo que parecia a palavra de Deus, porque acontecia. Ele dizia uma coisa: faz assim, 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 e quando Davi fazia, acontecia. Parecia palavra de Deus, porque quando Deus fala, acontece. Então o conselho de Aitofel era como se alguém estivesse consultando a palavra de Deus. Tal era todo o conselho de Aitofel, estimado por Davi e por Absalão também. Mas Aitofel se desliga do governo de Davi e junta-se ao governo de Absalão. Ele faz aliança com a revolta de Absalão e passa a ser conselheiro de confiança de Absalão, o filho de Davi. O que nós não sabemos, ou que fica esquecido por nós, quando estudamos a Bíblia Sagrada, é que Aitofel praticamente tornou-se parente de Davi pelo casamento. Talvez você não saiba, mas Aitofel era o avô de Batseba. Era ele. Ele era o avô dela. Basta você conferir no 2º livro de Samuel, capítulo 11, verso 3. E nesse passeio eu quero ir com você. 2 Samuel, capítulo 11, verso 3. Rapidamente.
a hora urge, para que sejamos rápidos. Diz assim: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Batseba, filha de quem, irmão? Eliã. Então vamos lá, vamos seguir então, descobrir quem é Eliã. Agora você vai dar uma olhadinha no segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 34. Você vai avançar bastante agora. Capítulo 23, verso 24. Verso 34, perdão. 34. Capítulo 23, verso 34. Vou ler. Elifelete, filho de Asbaí, filho de Maacatita, e Eliã, filho de Aitofel. Eliã, pai de Batseba. José Roberto. Aitofel, pai de Eliã. Aitofel era avô de Batseba. Davi tomou Batseba. Davi viu aquela mulher tomando banho no eirado, numa época que a Bíblia diz que os reis costumavam ir para a guerra com seus soldados, e Davi estava em casa, estava no palácio, sem fazer nada, ocioso, porque a ociosidade nos faz isso. A ociosidade nos leva muitas das vezes a pecar. Estar sem fazer nada, cabeça vazia, já diz o ditado antigo, é oficina do diabo. Davi, com a cabeça vazia, ele sobe ao telhado. Vou apreciar meu reino. E apreciando o seu reino, vê uma mulher. E essa mulher está ao eirado, está tomando banho. Davi então cobiça essa mulher. A mulher é casada com um dos valentes de Davi, Urias. Mas Davi arma um plano para que Urias morra na frente de batalha. E assim ele toma Batseba. Batseba é neta de Aitofel, o homem que se tornou conselheiro do rei Davi. Agora você entende porque Aitofel, Evaí Cardoso, neste exato momento se alia a Absalão. Vingança, ressentimento. Apesar de ter ficado décadas ajudando Davi e aconselhando Davi e fornecendo vitórias como estrategista militar que ele era, conselheiro militar, no seu coração, no fundo do seu coração, ele odiava a Davi, pelo aquilo que Davi fez a Urias, que foi morto, porque aquilo que ele fez a Batseba também, a sua neta. Davi esqueceu tudo que tinha feito, colocou Aitofel como seu conselheiro. Aitofel deu vitórias a Davi com seus conselhos, mas agora que Absalão ganha o reino, Aitofel voluntariamente se apresenta a ele como voluntário e para ser o seu conselheiro. Absalão deve ter percebido então que Aitofel se aproveitaria da oportunidade para se vingar contra Davi. Então ele pede para que ele saia do governo do seu pai, e foi prontamente atendido. Absalão agora é rei de Israel, sentado no trono real. E quem é que não gosta de sentar num trono? Quem é que não gosta de ser aquele que manda? Quem é que não gosta de ser aquele que comanda? Quem é que não gosta de dar ordem e ser obedecido? Quem é que não gosta de pompa? Quem é que não gosta de ser tratado como o melhor de todos? Quem é que não gosta de ser tratado muito bem? Quem é que não gosta de ter suas ordens obedecidas? Quem é que não gosta de poder mandar, ordenar e ser obedecido? Quem é que não gosta de ser chamado de rei? Davi era rei, agora Absalão tomou o reino de Davi, e agora Absalão que é o rei de Israel. Absalão senta no trono real, que pertenceu a Davi, colocado por Deus ali. Absalão esqueceu que Davi estava ali no trono, porque Deus o colocou, e foi ungido para isso. Ele procura Aitofel. Aitofel, me diga a melhor maneira de eu me estabelecer como rei. E esse registro do conselho foi que eu li em 2 Samuel 16, do 23 do verso 20 ao 23. E diz assim, verso 20, capítulo de número 16, verso 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que eu devo fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita, meu rei, com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em Israel, ouvindo tudo isso, você se fará odioso para com teu pai, e animarão as pessoas que estão contigo, que todas no contraditório também eram contra Davi.
Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. Ele foi para o telhado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as mulheres concubinas do seu pai, para mostrar que ele que mandava, e para envergonhar o seu pai, porque as mulheres eram do seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus, uma consulta de Deus. Por isso ele era demasiadamente respeitado naquele lugar. Vamos começar a pensar, irmãos, um pouquinho sobre essa questão aqui. Davi foge, ele foge com esposa, com filhos, ele foge com as mulheres, algumas mulheres mais velhas, pessoas mais velhas. Significa que o rei não pode andar rápido, porque ele tem pessoas de idade ao lado dele. Davi não quer se desfazer dos homens e mulheres de idade do seu reino. Davi tem amor às pessoas do seu reino. Davi anda devagar, porque tinha mulheres idosas, tinha homens idosos, tinha crianças com ele, e tinha também os seus valentes. Significa que se ele está andando devagar, a ideia que se tem aqui, que se ele anda devagar, era possível sim se chegar até Davi com uma certa velocidade. E é por isso a segunda parte do conselho de Aitofel. Lá no capítulo 17, no verso 1 ao 4, Aitofel levanta essa questão. E ele diz: Absalão, meu rei, deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei eu mesmo, Aitofel, a perseguir Davi. Enquanto você, meu rei, vai para o telhado, e vai possuir as mulheres concubinas de Davi, fazendo algo que lhe é peculiar a Absalão, algo que você gosta, que lhe é peculiar ao seu caráter. É claro que ele não disse assim. Eu não. Eu quero 12.000 homens. E eu vou com esses 12.000 homens comandá-los para que eles assaltem a Davi, que está cansado, que está frouxo de mãos. Eu vou espantá-lo. O povo fugirá. E então eu matarei apenas o rei, porque o seu inimigo Absalão é o rei Davi. E o povo voltará para ti, porque aqueles que lhe deram a ele estará morto, que é Davi. O parecer agradou Absalão e todos os anciãos de Israel. O plano era maravilhoso. É dividido em duas partes. Primeira parte, o rei humilha seu pai, tendo as mulheres de seu pai no eirado para possuí-las. O povo ia ver, e o povo então veria a vergonha de Davi. Ao mesmo tempo, o plano é interessante, porque Absalão não precisaria ir para a guerra. Absalão ficaria em casa, e isso lembra Davi, com Batseba. Davi ficou em casa. E ele ficando em casa, Absalão, ele faria o que ele mais gosta de fazer, se divertiria com as mulheres. E então, Aitofel estaria com 12.000 homens nesse mesmo momento, indo caçar Davi igual um cachorro no mato. O plano é espetacular. Aitofel mais uma vez acertou a mão. Aitofel de fato é um grande conselheiro para o mal. O problema é que Deus tinha ouvido a oração de Davi. E Deus disse: meu Senhor, transtorne a oração de Aitofel, que ela pareça loucura aos olhos de Absalão. A questão era, se Davi não sumisse um deserto, Absalão, através de Aitofel, o alcançaria e o mataria. Davi foge de Jerusalém, enquanto Absalão se aproxima, pronto a ocupar a cidade. Absalão pede conselho de Aitofel. Aitofel dá o conselho em duas partes, como eu falei aqui agora. O conselho é engenhoso, muito engenhoso o conselho de Aitofel. Aitofel propõe: meu rei, te dou uma vitória fácil. Enquanto você descansa com as concubinas de Davi, eu tomo o exército, 12.000 homens e mato Davi. É um plano fácil. Um plano fácil a ser realizado. Porém, Davi tinha Usaí, Davi tinha Zadok, Davi tinha Abiatar, Davi tinha homens fiéis a ele. Davi tinha Deus, que era fiel a Davi. E aí começa a história de livramento de Deus ao rei Davi. Porque no versículo 17, verso 5, no capítulo 17, verso 5, nós temos agora, do nada, Absalão dizendo a seguinte palavra: disse, porém, Absalão: chamai agora a Usaí, o Arquita, e ouçamos também o conselho que ele me dirá.
Ora, para que Absalão quis ouvir o conselho de outro homem? Ussaí é amigo do pai dele. Ussaí é fiel companheiro. Não sabemos o motivo pelo qual ele quis ouvir o conselho de Ussaí. Seria para testar a lealdade de Ussaí? Às vezes isso acontece. As pessoas testam as outras pessoas. Você nunca foi testado por ninguém? Às vezes as pessoas nos fazem perguntas para nos testar. Às vezes as pessoas, elas deixam acontecer certas coisas para saber se você tem conhecimento, para saber como é que você vai reagir. Ela quer te testar. E o que eu estou vendo aqui é que Absalão chama Ussaí. Ussaí é amigo do seu pai. Ele sabe que Ussaí poderia ter fugido com o seu pai, mas Ussaí ficou. Ele quer testar Ussaí. Ussaí não sabia que seria chamado por Absalão. E aí que está a mão de Deus na coisa, porque Ussaí não sabia de nada. Ele está ali para cumprir o que o seu amigo pediu, o rei. Aquele que ele entendia, o verdadeiro rei de Israel é Davi, não Absalão. Absalão é um usurpador. Ele então chama Ussaí. Vamos ver o que acontece? Ele diz assim, verso 6, capítulo 17. Disse, porém, Absalão, chamai agora Ussaí. Tendo Ussaí chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Ussaí a Absalão, o conselho que deu Aitofel, desta vez, não é bom. O que ele quis dizer? Ele começa com inteligência. Ele fala, olha meu rei, eu sei que ele sempre acerta. Eu sei que Aitofel, sempre que aconselhou teu pai, ele acertou. Davi ganhou vitórias maravilhosas através do conselho dele. Mas desta vez, eu não enxergo que seja um bom conselho. Eu não acho que é um bom conselho. Continuou Ussaí. Bem conheces teu pai, rei Davi. Bem conheces seus homens e sabe que são valentes. Estão enfurecidos como a ursa no campo roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Aitofel disse que Davi passaria com o povo, com as mulheres idosas, com os homens, e que ele iria devagar, e que daria tempo dele com 12 mil homens rapidamente atrás dele e matá-lo. Ussaí sabia que isso era verdade. Ussaí tinha que desmontar para o presbítero Ricardo o aconselhamento correto, mas maligno de Aitofel. Está em jogo aqui, presbítero Ricardo, a vida do homem de Deus estabelecido pelo próprio Deus, chamado Rei Davi. Ussaí é o homem que é a ser usado por Deus para desmontar a rede de Satanás contra Davi. Permita que você, querido irmão e irmã, seja usado por Deus, ou usada por Deus, para desmontar as redes de Satanás contra as pessoas que você mais ama. Permita que Deus use você para desmontar o que Satanás quer fazer dentro do seu lar. Ussaí então é homem fiel a Davi. Davi foi estabelecido por Deus. Davi orou, transtorne, Senhor, o conselho de Aitofel, pois é homem inteligente, sabido em guerra, e muitas batalhas ganhei por causa dele. Deus então faz e transtorna. Deus então traz Ussaí. Deus ilumina Ussaí. E Ussaí começa então a falar com Absalão. Ora, versículo número 7. Então disse Ussaí a Absalão, o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continua Ussaí. Bem conhece teu pai. E disse mais, versículo 9, eis que agora ele estará à espreita em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá, houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel, príncipe Absalão, ou pior, desculpe, rei Absalão, sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Não dá para andarmos sozinhos nesta terra. Temos que ter amigos, temos que ter amigas, temos que ter irmãos, temos que ter irmãs. Ninguém constrói nada sozinho nesta terra. Meu irmão, minha irmã, você precisa de gente boa, gente de Deus ao teu lado, gente que ore por você,
gente que esteja com você, gente que seja abraço para você, gente que não venha fazer o contraditório no sentido de criticá-lo de forma destrutiva, mas gente que faça um contraditório no sentido de ajudar você, gente que possa estar ao teu lado e seja fiel a você. E essas pessoas estão bem ao teu lado, tua mulher, teu marido, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, são essas pessoas que podem estar do teu lado. São as pessoas que gostam de você, que amam você, que são, na verdade, seus amigos fiéis. E muitas das vezes desprezamos os nossos amigos fiéis para ouvir Aitofel, porque ele tem a fama de ser um excelente conselheiro, um líder militar que ganhou muitas e muitas guerras. Usaí então diz tudo o que Davi fazia. Diz que Davi não está junto do povo. Davi está numa cova. Davi é valente. Davi é guerreiro. Davi está se sentindo provocado por você. Não mande os 12.000 homens com Aitofel, porque Davi vai estar esperando eles. E o primeiro valente de Aitofel que morrer vai se espalhar por todo o povo. E então a moral da tropa vai cair, porque todos sabem que o rei Davi é herói valente em Israel. Ele tinha pouco tempo, ele não tinha quase nenhum tempo, ele não teve tempo para pensar o que dizer. O rei disse: o que achas do conselho de Aitofel? Ele disse: isso, agora fala você. Você tem 1 segundo para me dizer o que você acha. E qual é o seu conselho? E assim fez Usaí, usado por Deus. Então, no versículo 10, até o homem valente, cujo coração é como de leões, desmaiará, porque teu pai é herói, e que homens valentes, sabe o povo, são os que estão com teu pai. Eu, porém, verso 11, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoas, não Aitofel, mas você, rei Absalão, vá na frente do exército. Então iremos até Davi, em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas para aquela cidade, e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão, todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Usaí, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Usaí diz o seguinte: Absalão, eu conheço Davi, eu sou amigo dele, eu sei como é que ele age, eu sei a sua forma de agir, eu sei como é que ele produz numa guerra, eu sei que ele não está, como disse Aitofel, escondido entre velhos e velhas, idosos. Não, ele está numa cova, ele reuniu os valentes dele, ele está escondido. E quando Aitofel for lá com 12.000 homens, ele acabará com esses homens, acabará com a moral da tropa e voltará em triunfo contra ti aqui em Jerusalém. Usaí usa o conhecimento que ele tem de Davi e que Absalão sabia que ele tinha, para poder produzir em Absalão o entendimento que ele estava certo e que não Aitofel estava certo. Quer saber quem estava certo? Aitofel. Davi estava no meio de homens idosos e mulheres idosas, cuidando deles. Davi amava seu povo e nunca ia deixar os velhos para trás para poder salvar sua própria vida. Usaí sabia disso. Usaí pensou: tem que ser rápido, vão matar meu rei. Se eu não disser uma palavra, Ricardo, que venha salvá-lo, vão matar meu rei. E ele fez. E ali, orientado por Deus, ele disse: ouça, príncipe Absalão, rei, o meu conhecimento que eu tenho do teu pai. Teu pai é valente, teu pai está numa cova, teu pai está te esperando. Faça melhor. Vai demorar mais dias, mas vai funcionar. Reúna todos os homens do reino, traga para Jerusalém, e não Aitofel, mas você, meu rei, ostentará a vitória,
porque você vai estar à frente do exército. Enquanto isso, aproveite-se das concubinas do seu pai, enquanto o exército é montado. O que ele fez foi ganhar tempo para Davi chegar no deserto, para que Davi fugisse de Absalão. O que ele fez foi dar tempo ao seu amigo amado, o rei Davi, de conseguir fugir, porque ele teria dias a mais para fugir com os velhos, com as senhoras idosas, com as crianças, com o seu povo, e eles foram para o deserto, e lá no deserto, o terreno de Davi, ninguém poderia meter a mão nele. Davi era um guerrilheiro, sabia tudo de manobra de guerrilha no deserto. Usaí, com seu plano, ele consegue dar vantagem na desvantagem que estava o rei Davi. Como ele falasse: Davi não é meu amigo? Eu conheço Davi. Ouça-me, rei Absalão, como pensa o seu pai. Vou te explicar agora. E o conselho de Usaí foi aprazível ao coração de Absalão e dos homens de Absalão. Todos aceitaram esse conselho de Usaí. É necessário um plano diferente? O plano diferente foi criado. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco, mas a vitória, Absalão, é sua. Só que não foi. A vitória não foi dele. Aí nessa hora, como saber se um conselho é bom ou se não é um bom? Como saber se as pessoas que estão te aconselhando, que você pede conselho, se elas estão te dando conselho bom ou conselho ruim? Para saber isso, a primeira coisa que tem que fazer, sabe, é buscar Deus em oração. Se eu quero saber se o conselho chega a mim é bom, eu tenho que conversar com Deus. Segundo Samuel 15, verso 31. Davi ora a Deus: Senhor da glória, eu peço, suplico, transtorne o conselho de Aitofel para Absalão. Davi ora a Deus e pede para Deus fazer confundir o que Aitofel ia falar ao coração de Absalão. E foi o que aconteceu. Foi confundido, porque aquilo que daria vitória a Absalão, Absalão não enxergou e preferiu ouvir o conselho de Usaí. Davi orou a Deus para que se confundisse o conselho de Aitofel. A sua oração foi respondida, porque em 2 Samuel 17,14, a Bíblia diz: então disseram Absalão, todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Usaí do que o de Aitofel. E por que isso, irmãos? Porque a Bíblia fala: pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Suas orações, Davi sempre pedia a Deus que o aconselhasse. No Salmo 16, verso 7, ele fala assim: bendigo o Senhor que me aconselha. Olha aí, gente. Bendigo o Senhor que me aconselha. Davi pede conselho a Deus. É o que está faltando para nós. Que você feche os seus olhos, faça a sua oração a Deus e diga: Senhor, lhe bendigo o nome e peço que o Senhor venha a me aconselhar. Em vez de homens me aconselhar, eu peço que o Senhor venha a me aconselhar. O problema, meu amigo, minha amiga, é que você está ouvindo o conselho de homens e não o conselho de Deus na sua vida. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina de madrugada. Davi também fala outro versículo interessantíssimo, Salmo 33, verso 11. Ele diz: o conselho do Senhor dura para sempre. Ele agradece a Deus, porque o conselho de Deus, ao contrário do conselho humano, é eterno. Depois Davi ainda fala mais, Salmo 55, verso 9. Davi ora a Deus que o protegesse dos maus conselheiros. Então ele diz: Senhor, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Antes de procurar qualquer conselho de qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, procure o conselho de Deus através de uma porta fechada. Entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha, fecha os olhos, fala com Deus e peça a Deus os conselhos de Deus para a sua vida. Antes de procurar qualquer conselho, procure Deus. Fale com o Espírito Santo de Deus. Quer saber se o conselho é bom? Cuidado com as obras da carne.
Segundo Samuel 16, verso 20 e 21. Coabita, disse Aitofel, com as concubinas do teu pai. Ora, por que ele falou isso? Porque ele sabia que aquele homem era vaidoso. Absalão era vaidoso. Absalão queria ostentar. Absalão queria mostrar que ele era mais que o pai dele. E se ele fosse se deitar com as concubinas do seu pai, todo Israel saberia que ele era mais que o pai dele. E mais, Absalão era aquele homem que colocava 50 homens na sua frente, montado a cavalo, e ele vinha atrás, numa charrete, ele vinha atrás, num carro de guerra, ele vinha atrás. Ele gostava de ostentar. Absalão era vaidoso. Absalão queria aparecer. Absalão queria ser exaltado. Absalão queria que o nome dele fosse colocado lá em cima. Então ele manda Zé Roberto 50 homens na frente. E o povo, quando olhava, dizia: é o príncipe Absalão. Só ele faz isso. Ele coloca 50 cavaleiros na frente dele e ele vem depois no seu carro real, ostentando poder, como ele sempre quis. Sabendo disso, cuidado com as obras da carne. Aitofel tocou no ponto certo. Eu sei que tu és vaidoso. Então por que você não toma as mulheres do seu pai? Um dos melhores termômetros para se encontrarmos o discernimento do bom conselho é saber o que nós fazemos é obra da carne ou não é obra da carne. Se aquilo que você faz traz raiva a alguém, traz? Se aquilo que você faz traz partidarismo, quando você fala, as pessoas ficam a seu favor e contra outras. Se aquilo que você faz traz divisão, o grupo está unido, você chega com as suas ideias, aí tem gente que vai para o teu lado, tem gente que vai para o outro lado. Se aquilo que você faz leva à inveja, porque os seus olhos acabam desejando o que não é seu. Absalão, o reino é de Davi. Deus o estabeleceu, o reino não é seu. Se aquilo que você faz leva à inveja, ou você sente inveja, se aquilo que você faz, ou eu faço, leva alguém a ter ciúmes, ou leva alguém à prostituição, ou leva alguém ao adultério, e eu quero pegar pesado nessas palavras, porque até na igreja do Senhor tem essas coisas. Tem prostituição, tem adultério, gente que se senta, que está adulterando, que está se prostituindo, e se senta como se fosse o mais santo do mundo. Não é, Deus está vendo. Não é. Se tudo isso, se eu estou fazendo, ou você está fazendo, isso aí vai contribuir com as obras da carne. Se alguém te dá conselho em cima de obras da carne, que levam a acontecer tudo isso que eu falei, não é um bom conselho para você. Mas se o conselho que alguém te dá, te leva a praticar amor, o amor fraternal, se o conselho que alguém te dá, te leva a dar alegria ao teu próximo, o coração dele fica feliz. Isso é bom, Carlos. Isso é bom. Se o conselho que você dá, o que você recebe, te traz paz, te traz tranquilidade, te traz amor, é um bom conselho para você ouvir. Se esse conselho promove paz no seu local de trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua vizinhança, se o conselho que você dá ou recebe promove paz, é um bom conselho. Se te promove domínio próprio, você consegue se dominar, porque é fruto do Espírito Santo, é um bom conselho. Se te dá paciência, tem hora que devemos ter paciência. Nem toda hora dá para fazer enfrentamento. Davi teve paciência, pegou os homens idosos, mulheres idosas, crianças, seus guerreiros valentes, e ele fugiu. Paciência, em algum momento enfrentaria Absalão, mas não agora. E quando enfrentou, ele não queria matá-lo. Isso é história para outra mensagem. Se o conselho te dá paciência,
Então tenha certeza, o Espírito Santo de Deus está nesse conselho. Para finalizar, por mais sábia que uma pessoa pareça ser, preste atenção nesses detalhes, quando ela começar a falar no seu ouvido. Preste atenção, busque sabedoria da fonte, busque sabedoria em Deus. Davi de madrugada, Davi de noite, ouvia os conselhos que vinham de Deus. Fica aí uma pergunta simples para você responder. Será que é por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Expurgue Aitoféus da sua vida. Faça amizade com Usaís. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.